Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Dando continuidade àquilo que começamos pela manhã, nós vamos ler até o verso 16. Evangelho de Mateus 5, 13. Diz assim o texto: Vocês são, ou vós sois, o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois, ou vocês são, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado por toda a liberdade que temos nesta noite para cultuarmos o seu nome. E agora, na meditação e reflexão da sua palavra, continue com teu Santo Espírito movendo livremente. Dá-nos condições de entender, de obedecer, de aplicar e guardar a sua palavra em nosso coração, em nossa vida, para a tua glória e para a edificação da igreja que é tua. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. Irmãos e irmãs, é impressionante ler em algumas colunas e artigos da nossa atualidade sobre uma área profissional que tem crescido bastante no Brasil, e essa área é a área da gastronomia. Na verdade, ela tem ganho um status de uma das profissões que mais tem tido espaço no Brasil dentro das profissões em desenvolvimento. Existe hoje, então, indícios. E esses indícios podem ser comprovados. Eu cheguei aqui, você pode imaginar, e conhecendo também a televisão brasileira agora, depois de muitos anos, e o que não falta é Masterchef e todos os chefes, né, minha irmã? Nossa chefe aqui. E é interessante ver que não só os chefes, mas também aqueles chamados críticos gastronômicos, aqueles que dão o seu palpite, a sua ideia. São muitos chefes, são muitos restaurantes, e bastante gente hoje sonhando com esta belíssima profissão. Eu me lembro, e acho que aqui isso é um evento aqui do Brasil, que no passado eram meros cozinheiros. E agora os cozinheiros se tornam chefes. Chefes do presente, onde o preconceito lá do passado vai acabando. E essa nova inspiração está nutrindo muitos candidatos. Eu acho isso muito interessante. A minha avó era uma das cozinheiras. O meu pai, então, um bom cozinheiro. Mas eu lembro desse momento de você falar isso com algum amiguinho, principalmente se na casa dele fosse uma versão mais machista, onde homem não cozinhava. O seu pai cozinha? E quando eu ainda dizia que meu pai cozinhava melhor que a minha mãe, então a situação ficava ainda mais complexa. Isso não faz muito tempo. A busca, então, pelo melhor sabor é uma constante para quem faz e é uma constante para quem come. Por quê? Primeiramente, porque comer é bom. Eu acho que todos nós temos isso em comum com essa ideia. Comer é bom, comer dá prazer. Comer alimenta, comer gera comunhão, comer nutre amizades, nós gastamos tempo junto ao redor da mesa, além de que a comida nos mantém vivos, como também o comer erradamente pode nos matar. Os últimos dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram que a obesidade tornou-se uma grande epidemia global. E, consequentemente, as preocupações com a alimentação hoje é assunto discutido o tempo inteiro pelos grandes sistemas. Lá na Inglaterra está uma grande discussão no momento, porque os problemas relacionados à obesidade já ganhou há muito tempo dos problemas, por exemplo, do câncer, só para você ter uma ideia.
Porque é mais gente morrendo porque comeu mal a vida inteira do que por doenças críticas, como ainda é o câncer em todo o globo. Agora, a relação, então, presta atenção nisso, entre paladar, fome, curiosidade e descontrole, rendeu e tem rendido muitas alegrias, mas também muitas tristezas à raça humana. E eu quero te lembrar que quando eu digo que a relação entre paladar, fome, curiosidade, controle e descontrole rendeu muitas alegrias e tristezas, eu quero lembrar algumas tristezas. O suor, por exemplo, no seu rosto na aquisição do pão de cada dia, foi consequência de uma relação paladar, controle e descontrole. As dores de parto aumentaram para as mulheres. Você se lembra que foi o resultado de uma relação de paladar, descontrole e controle? E até para a serpente sobrou, porque ela então foi amaldiçoada com o rastejar sobre o seu ventre por todos os seus dias. Não só isso, mas comendo também do pó, entre outras complicações. E tudo isso começou, como lá no Gênesis nós lemos que alguém percebeu que a árvore, escute isso, parecia agradável ao paladar. A árvore era atraente aos olhos. Além disso, ela era desejável. E desejável para alguém que queria ter discernimento. Então, Eva toma do seu fruto, come, e comeríamos também se estivéssemos lá, e deu ao seu marido. E este, também seduzido pelo seu paladar, desejo, vontade e curiosidade, também come. E este processo de comer e repartir continua até hoje. Isso que nem sempre eu deveria ter colocado dentro de mim, eu continuo, e você continua, repartindo também. E não para por aí. Essa relação paladar, comida, controle e descontrole. Enquanto o primeiro pecado tem uma relação com a imaginação de um sabor, pareceu agradável, algo que foi comido e, consequentemente, a primeira desobediência registrada na Bíblia, você deve lembrar-se que a celebração do ato remidor de Cristo nos faz, mês após mês, saborear, comer do pão e beber do vinho. E quando comemos do pão e tomamos do vinho, nós não celebramos a destruição, a morte, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a cruz. E nós celebramos saboreando o pão e tomando do vinho, algo que nós não assistimos. A Edenir falou bastante hoje sobre isso, sobre Cristo, o Cristo encarnado, o Cristo que veio, o Cristo que deu sua vida, o Jesus Messias, o Jesus ungido, o Jesus Salvador. Nenhum de nós assistiu aquela cena. E quando Jesus então estabeleceu o chamado memorial, fazer isto em memória de mim, ele inseriu algo que pudéssemos saborear. Então, pela projeção de um sabor, o homem cai, e pela repetição de um sabor, nós lembramos da cura. Um foi a queda, o outro é a celebração da redenção que acontece na ceia do Senhor. De modo que saborear foi queda, saborear é restauração e renovação do nosso compromisso com Deus. Portanto, irmãos e irmãs, nossa mente, nosso paladar, nossa fome, nossa necessidade de comer, nos faz entender e desejar sabores que gostamos, sabores diferentes, sabores, sempre sabores. Eu não estou com fome, ok? Isso é só uma introdução, não se preocupe. Nós buscamos em algum momento sabores e a comida e a bebida porque os nossos corpos clamam por isso. Ora, nós fazemos isso por uma finalidade santa, vou ter uma comunhão com alguém. Ora, simplesmente por comer. E em outros momentos nós usamos do saborear, do comer, escute isso, como um cenário para o escarnecimento.
Eu lembro uma vez, chegou uma pessoa para mim e disse assim: pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? Quando alguém fala assim, já dá até medo, né? Eu falei: o que aconteceu? Pastor, te jantaram lá em casa hoje. O que significa isso? Que ali naquela refeição trouxeram um pastor para o meio da refeição e ficaram falando mal. E a comida, que deveria ser algo para fazer bem, é usado como um momento de fofoca. Um momento do que escárnio significa, que é zombaria, desprezo ou ridicularização de alguém. Essa é a nossa relação com sabor, com gosto, com provar, com comer. Movendo para o nosso próximo tema, pensemos sobre a luz. Nós gozamos da luz e seus benefícios por toda a nossa existência. De novo, desde o início, Deus olhou para aquele mundo caótico, depois que construiu, e havia caos, e havia ali o Espírito sobre a face do abismo, e Ele disse: haja luz. O Senhor, Criador dos céus e da terra, trouxe a luz como parte presente dos nossos dias, e aí essa é a divisão entre dia e noite. Eu e você, nós acordamos com a luz do dia. Eu sei que alguns acordam antes da luz do dia, mas nós apreciamos a luz do dia. E aí é o momento que dizemos: bom dia, começou-se o dia. A luz nos traz a possibilidade de contemplar melhor as cores. E para quem viveu na Europa sabe que as cores são outras quando tem sol. E quando não tem sol, o cinza tudo domina. Ela, a luz do dia, é a nossa companheira de trabalho. É a nossa companheira que faz nos lembrar que começou mais um dia. Segunda-feira de manhã, a luz da segunda-feira de manhã, então é uma luz incrível, porque todo mundo já começa com um desejo enorme de novo não. Então não faça isso amanhã. Fala: que bom que a luz chegou. Quando esta luz é alterada no nosso dia, na nossa agenda, eu posso te assegurar que nós sentimos muita falta dela. Quando em Londres chegamos no verão, 3h30 da tarde, o sol já foi embora, começa a escurecer e o seu corpo diz para você: é hora de dormir. Você olha no relógio, são 4 da tarde, você fala: não é hora de dormir. Porque nós sentimos falta da luz. Porque luz para a nossa mente é sinônimo de trabalho, de dia, de vida, de aproveitamento das horas que possuímos. Porque a luz influencia não só a minha mente, mas o meu relógio biológico, a minha compreensão da hora de acordar, da hora de dormir. A maior luz que nós mantemos um contato, uma relação quase que diária, principalmente num país tropical, é o sol. Ele é definitivamente amarelo, você sabe disso. A luz que é projetada dela vem com esse amarelo lindo, ele vem com calor, ele vem com energia e vem com a possibilidade de retermos vitamina D. É ele que anda conosco. Se você for para a Suécia, lá no verão, você vai ter sol 24 horas por dia. Uma overdose de luz. E eu conversei com algumas pessoas que lá moraram. Elas disseram que é muito estranho, porque você tem que colocar blackouts em todas as janelas, porque senão você nunca sabe a hora que tem que ir para a cama. Que é o chamado sol da meia-noite. A luz ilumina, a luz encoraja, a luz mostra melhor o caminho. A luz enfatiza uma trilha. A luz também é usada como um símbolo de iluminação interior, que começa nos desenhos animados, quando aparece aquela lâmpada, quando alguém tem alguma ideia. Não só quando alguém tem alguma ideia, mas quando alguém tem algum encontro. Eu acredito que todas as religiões têm alguma sintonia com essa palavra. Fulano foi iluminado, fulano é um ser iluminado. Ele ganhou uma iluminação, algo que veio de dentro para fora e mostrou um caminho para seguir. Dentre outras coisas, a luz é importante, necessária para a nossa existência. Com essas duas ideias, então, de sabor e luz, voltemos para o texto. Esse trecho que lemos faz parte do chamado Sermão do Monte. Ele dá sequência naquela porção que nós estudamos nessa manhã e Jesus continua ensinando. Jesus
Então havia acabado suas bem-aventuranças, a mostrar a sua definição de felicidade, e o mestre e Senhor chama os seus ouvintes, declara algo para os seus ouvintes que é tremendamente forte, impactante, que gera uma responsabilidade nos seguidores de Cristo. Ele olha para os seus e diz assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. Ele olha para os seus discípulos, ele olha para a multidão e ele define um rótulo. Ele define uma responsabilidade, e não é única, é dupla. E essa responsabilidade dupla, os seus seguidores têm que responder de alguma forma. O Senhor olhou para o ser humano e disse: vós sois a luz do mundo, vós sois sal da terra. Você tem 30 segundos para definir sal da terra para quem está do seu lado e luz do mundo. Vamos lá, um santo barulho agora. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Defina, por gentileza. Vai lá, vai lá. Se você estivesse lá na audiência de Jesus, o que você entenderia? Sal da terra e luz do mundo. Legal. Volta aqui para mim, você pode continuar depois dessa conversa. Muito obrigado. Ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. O Senhor estava dizendo, e o Senhor nos diz, que devemos ter sabor. Que devemos ter sabor, e sabor que não acaba. Sabor que não muda. Sabor que cumpre o seu papel de concluir uma receita. É o sal que afirma o gosto de um alimento. Ou a combinação de vários alimentos que juntos, quando ganham o sal, parece que algo explode. A expressão no inglês é ganhou um kick, ganhou um chute, ganhou algo que impulsionou o paladar. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós sois sal da terra. Ele nos fala sobre ser, escute isso, ser o que falta. E se é ser o que falta, a segunda pergunta é: ser o que falta aonde? É ser o que falta em todos os lugares. Em todos os lugares que andarmos, em todos os lugares que existirmos, Jesus nos convida e nos chama para levar um sabor. Um sabor que complete, um sabor que adicione. Pois, irmãos e irmãs, se assim for, se assim não acontecer esse sabor, para nada serviremos. E Jesus é muito duro nessa hora. Os seus exemplos são claros. Se o sal perder o sabor, se o sal não cumprir sua função, se o sal não fizer o que ele deve fazer, é melhor que ele seja lançado fora e pisado pelos homens. Porque a função dele, do sal, é dar sabor. A função dele é para salgarmos a terra dos humanos. Agora, para nós termos sabor, nós precisamos ser tratados, moldados, curados, refeitos por Deus. E é impressionante como aqui acontece a demonstração da necessidade das mãos do Senhor. Nós precisamos que a mão dele venha, nos transforme em seres humanos que, ao entrar em qualquer lugar, em qualquer círculo de convivência, em qualquer roda de conversas, em qualquer roda onde humanos conversem, nós tenhamos sempre algo a mais para dar sabor. Algo a mais para compartilhar. E isso, infelizmente, não acontece no dia a dia, em todos os momentos. Aliás,
Aliás, você vai concordar comigo que alguns, quando entraram na fé e não foram ensinados exatamente na fé, entraram na fé como uma moeda de troca, eu vou dar minha vida a Deus porque Ele vai me abençoar, e não entendeu nada, geralmente se tornam pessoas com menos sabor do que tinham antes. Porque antes pelo menos tinha uma certa honestidade, uma certa forma tranquila de viver, mas aí ganhou uma capa de espiritualidade, porque está tentando convencer a Deus que é bonzinho o suficiente para receber as bênçãos de Deus. E esses se tornaram piores do que antes. Eu volto a dizer, para você e eu termos sabor em qualquer roda, em qualquer convívio, em qualquer lugar onde tem a gente, nós precisamos ser transformados, refeitos todos os dias por Deus. Para que a minha vida gere este sabor ou esse algo que falta. Nós somos chamados então para trazer equilíbrios nos círculos das relações humanas. E eu sei que nem sempre é assim, eu sei que é difícil, eu sei que tem as suas demandas. Há momentos que nós deveríamos chegar e ser sal no ponto. Sal no ponto certo, na medida certa. É só uma colher pequena de sal, é só algo pequeno. E aí nós jogamos sal demais. Porque achamos que pelo muito falar, pelo muito fazer, joga 1 quilo logo. Era só uma colher. Era só uma pitada. Há momentos em que o desequilíbrio pede completamente por um sabor, pede por sal. O desequilíbrio das relações, dos indivíduos, das histórias, está precisando de um sal, algo que venha restaurar o sabor. Mas a individualidade diz assim, não se meta nisso. Não se meta nisso, isso vai salgar demais, não entra nessa história. Aí nós vamos assim desertando dos canais onde Jesus está lá olhando com toda a torcida celestial dizendo, eu te chamei para ser sal. Eu te chamei para ir lá e dar equilíbrio onde há desequilíbrio. Irmãos e irmãs, ser sal é ter sabor que acrescenta. Nas relações humanas, isso demanda tempo, investimento de energia. Isso demanda predisposição de conhecer e deixar ser conhecido. Não há como ser sal atrás de uma tela de um computador dizendo, meu mundo é esse. Meu mundo é esse, daqui eu não quero sair. Eu quero então te convidar a um primeiro exercício dominical. Porque eu creio que nós precisamos ouvir a palavra e colocar em ação, não é nem amanhã, nem hoje, é ontem. E o primeiro exercício que eu quero te encorajar, e não pense que você está sozinho nele, porque eu estou com você nele, é que, para que você então seja sal, gere equilíbrio, coloque o que falta, eu preciso me envolver no convívio, nas relações humanas, eu quero te encorajar, em nome de Jesus, que dominicalmente, quando você perceber qualquer rosto novo que entrar nessas cadeiras vazias, você não se permite pegar o teu sal, colocar no bolso e ir para casa logo, porque amanhã é segunda-feira. Que você não se permita dizer, não, eu não quero compartilhar nada, porque essa é uma responsabilidade que o Senhor Jesus deixou para todos nós. E isso não é bronca. Pelo contrário, é encorajamento. Essa manhã eu fiquei muito, muito feliz quando ouvi na classe de novos membros de boas-vindas, eles foram unânimes em dizer, nós temos recebido amor aqui. Falei, oh, glória a Deus, bendito seja Deus por isso. Mas eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta para você, você irá concluir que muitas vezes você preferiu fugir. Eu não quero conversar com ninguém, não estou afim. É ou não é? É. Então pense que nesse exercício dominical, pense no seu coração, Deus me chamou para ser sal, eu posso hoje acrescentar algo na vida de alguém. E comece nesse laboratório, quando você chegar na sua casa e perceber a ausência de sal em algum conflito, Senhor, deixe que eu possa trazer esse sabor, esse equilíbrio que precisa entre meus filhos, no meu casamento, na minha vida, na minha escola, no meu trabalho, deixe eu ser este. E por que eu estou fragmentando essa história? Porque todos nós conhecemos esse texto e já lemos muitas vezes. Mas na hora da realidade, o sal vai para o bolso e eu quero ir embora.
Na hora da realidade é melhor guardar sal. Irmãos e irmãs, isto não é estratégia de púlpito, isso é o que o Senhor nos diz na sua palavra. Ser sal é acrescentar o sabor que falta. Jesus não para por aí, ele disse também que nós devemos iluminar. Nós devemos ser os holofotes que acrescentam luz onde houver escuridão, porque iluminar onde está claro eu não consigo ver vantagem. Eu consigo ver vantagem, algo interessante, uma luz que se une à outra e a luz fica maior. Mas Jesus aqui está tratando sobre a luz no meio das trevas e não a luz no meio de outras luzes. Luz que não se esconde. Luz que deve ter um posicionamento para que a sua projeção seja vista, e é isso que o Senhor Jesus disse. Ele colocou as palavras de uma maneira bem clara, para que assim a luz posicionada no lugar certo brilhe. Olha que lindo, ele não disse nessa hora a minha luz, mas brilhe a luz de vocês. Brilhe a luz que jaz na sua vida, na minha vida, diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, o nosso Pai. E quando então nós brilhamos? Quando então nós deixamos essa luz iluminar? E nós brilhamos quando nós trazemos em nossas condutas o ângulo de Deus, a visão dos conceitos de Deus que recebemos, e aí eu projeto de dentro para fora aquilo que eu recebi de cima para baixo, e entrou em mim e eu começo a jogar, transmitir essa luz àqueles que estão ao meu redor. Nós brilhamos quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus. Nós brilhamos quando em cada circunstância, em cada oportunidade, nós deixamos a luz dele brilhar. Nós brilhamos quando nós não somos vencidos pelas trevas, pela escuridão, pelos chamados malfeitos. Quando o maligno ou a carne se levanta para tentar roubar a luz e nós percebemos que somos filhos da luz. E por sermos filhos da luz, temos o Pai das luzes conosco. E essa luz em nós tem que acabar e destruir qualquer indício de trevas. Como escreveu Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós brilhamos então quando imitamos a Jesus. E Jesus, como disse, nos ordena a brilhar a luz que jaz em nós, porque ele também entendia e sabia e disse isso e foi registrado no Evangelho de João, no capítulo 9, enquanto estava no mundo, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Continua em João capítulo 8. Você vai para João 12 e você vai ler: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E Jesus, sabedor da sua partida, sabedor que não ficaria aqui todos os anos, os séculos, não, que ele partiria e hoje está lá sentado à direita de Deus Pai, também em nossos corações, ele delegou e ele nos inspira para sermos o que ele foi, para sermos o que ele é, que é luz. Luz que manifesta a verdade, luz que acaba com a escuridão, luz que faz a noite virar dia, luz que nos traz esperança da renovação, luz que não aceita nenhum mal feito, e vamos deixar isso debaixo do tapete, vamos deixar a escuridão entrar nessa área, porque eu não quero mexer, porque a luz vai mostrar que o negócio está feio. Jesus, a luz do mundo, olhou para mim, para você e disse: vós sois a luz no mundo. Jesus não disse: brilhe quando tiver vontade e tempo, e eu te abençoarei todos os dias da sua vida. Ele disse: vós sois a luz do mundo.
O Senhor Jesus nos chamou para exercermos um papel vital nessa sociedade, na casa, na igreja, em todos os lugares. O Senhor Jesus nos responsabilizou com essa ordenança para que sejamos sal, para que tenhamos sabor e para não amargarmos a vida de ninguém. Tayane, por favor, vem tocar para nós. Presta atenção nisso. O Senhor Jesus nos chamou para termos sabor e para não amargarmos a vida de ninguém. O Senhor Jesus nos ordenou para que iluminássemos o mundo, que é o contrário de qualquer ação que possa escurecer a vida do nosso próximo. Então é impressionante que ao mesmo tempo que algo saboroso não é algo amargo, é o contrário, sabor e amargura. Nas relações humanas, quando uma pessoa está triste, ela usa esse termo, eu estou amargurada. Da mesma forma, se você contrastar iluminação com sentimentos da alma, você vai ver muito comumente a pessoa usar eu estou me sentindo no fundo de um abismo. E fundo de abismo nunca é claro. Fundo de abismo é sempre escuro. Nos dramas das depressões, as pessoas entram nesses túneis sem fim e dizem, eu queria ver uma luz no final do túnel. Jesus nos chamou para ser esse elemento de sabor e não de amargura. Jesus nos chamou para ser a luz no final, no meio, no começo, em qualquer túnel que eu puder entrar. Jesus olhou para nós e colocou, eu estou te dando esse rótulo, porque eu vou e a luz que brilha em você e o sabor que você tem vai glorificar o Pai que está nos céus. Portanto, pense antes de agir. Portanto, questione a sua mente, eu estou trazendo amargura ou sabor, eu estou trazendo luz ou estou empurrando a pessoa para um fundo de um túnel ainda mais fundo. Mais que isso, quando perceber alguém dando indícios de, olha, eu preciso desse sabor, vá diante dele, dê sua mão e diga, vem que eu vou te ajudar, porque tem sabor em mim, tem sal em mim, esse é o meu e o seu chamado. Quando perceber alguém saindo das trevas para a luz, sejam elas quais forem, olhe para dentro de si e veja Deus dizendo, vai lá, ilumine. Vai lá e coloque a sua luz, ligue o seu farolete e mostre o caminho. Farolete é coisa de antigo, né? Acho que ninguém mais tem isso. Nós fomos chamados para ter sabor, nós fomos chamados para iluminar. Quando? Todos os dias. Como? Com o amor do Senhor. Onde? Em todos os lugares. Com quem? Com todos. Principalmente com os que as más ações geraram amarguras e escuridão. Com aqueles que carregam seus traumas. Com aqueles que foram feridos. Deus nos chama para a nossa vocação. E a nossa vocação é de trazer sabor e de trazer luz. E eu quero te encorajar em nome de Jesus. Repense como está o seu sabor e como está a sua luz. E saiamos daqui nesta noite com essa lembrança de que foi para isso que fomos chamados.
E isso demanda bastante energia. Então eu quero te convidar a se colocar de pé comigo e nós vamos levantar um clamor. Você sabe o que é um clamor? Um clamor é quando abrimos as nossas bocas. Clamor é aquilo que, como alguém me disse hoje, perguntando que time que eu torcia, e eu não falei nada, mas ele disse: eu creio que Deus já está te tocando para o Palmeiras, sem ao menos saber se eu era ou se sou palmeirense. Clamor é o que abre o nosso lábio, a nossa boca e clamamos. Irmãos, há coisas em nossas vidas que nós precisamos clamar e clamar e deixar Deus sensibilizar o nosso coração de pedra. Coração que sabe que tem que ser sal e luz. Coração que é escolado nas bem-aventuranças. Mas coração que precisa do toque do Espírito. Olhem as cadeiras ao seu redor. Dá uma olhada. Tem gente precisando de sal e de luz lá fora. E você e eu fomos chamados de sal e luz. Sal e luz. Sal e luz. Então feche seus olhos e clame ao teu Deus. Fale com o teu Deus. Não se preocupe com quem está do seu lado. Abre a sua boca. Comece a falar com Deus. Deixe esse burburinho santo, esse barulho de gente que clama, invadir a nossa igreja. Fale com Deus. Fale: sim, Senhor, eu preciso de mais compreensão. Clame ao seu Deus. Não espere pelo outro, não espere pelo teu próximo. Não se acanhe. Fale com o seu Deus. Sim, Senhor, nós te suplicamos nessa hora que o teu Santo Espírito venha uma vez mais em nós, porque nós ouvimos a sua palavra, nós conhecemos a tua palavra. Muitos aqui já ouviram por muitas vezes este ser sal e ser luz, mas todos nós, assim que nos sentimos, Deus, nós perdemos tantas chances e oportunidades. Nós, ao invés de vir com o sal no ponto, nós damos sal em demasiado. Ao invés de iluminar só aquele caminho, nós queremos iluminar tudo, quando às vezes não há nem necessidade. Senhor, tem misericórdia e ajude-nos. Ajude-nos pelo teu poder. E agora ouve o teu povo que te clama. Ouve as vozes, ouve os corações abertos, os corações derramados em tua presença, que dizem: Senhor, nós precisamos do equilíbrio, do moldar, da transformação que vem do Senhor, para que assim possamos dar o sabor que o mundo precisa, dar a luz que as trevas têm tentado dissipar e engolir tanta gente. Em nome de Jesus, resgata, levanta-nos nesta nossa vocação de ter sabor e de iluminar. Resgata-nos nesta vocação que é dada pelo seu Filho Jesus, que dividiu o que era conosco, dividiu o que é com os seus irmãos, ele sendo o primogênito entre muitos irmãos, ele que disse: eu sou a luz do mundo. O mesmo que disse: vós sois a luz do mundo. Em nome dele, em nome de Jesus, e unidos pelo amor, unidos, eu te suplico que jamais venhamos a causar nenhuma amargura em ninguém. E eu também te suplico que essa noite seja noite de acerto, noite de conserto, noite de transformação, noite de dizer: chega de amargura, chega de amargura, chega de tristeza que consome, e que sejamos todos abençoados no ouvir e no agir diante da palavra de Deus, unidos pelo amor, e que isso não fique somente aqui, mas que, tendo começado aqui, na renovação que o Senhor nos dá, possamos continuar lá fora, para a tua glória, para a edificação da igreja que é tua, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.
Nós vamos ouvir 2 canções, mas antes de se assentar, eu queria te encorajar no amor do Senhor. Dê um abraço bem forte em quem está do seu lado. Deixe o seu amor falar, tocar, enquanto o coral se prepara para ouvir.